Olá, estudantes de filosofia das primeiras séries do ensino médio, regular e EJA. Nós vamos falar um pouco sobre a arte. E o que é arte? Essa é uma palavra difícil de explicar, de definir, porque é uma palavra que ao longo dos anos, das décadas, ela mudou a conotação, mudou o seu sentido e mudou a sua direção. Por exemplo, na antiguidade, a palavra arte, na Grécia Antiga, ela associava-se à técnica. A palavra arte vem da raiz techne, que é a mesma raiz da palavra técnica. E o que é a técnica? A técnica é um recurso que o ser humano tem para aperfeiçoar as suas habilidades ou para expandir as suas habilidades e para proporcionar maior conforto, para ajudar o homem a desenvolver facilitações para a sua vida. Nesse sentido, quando se cria uma cadeira, criou-se uma técnica. Como assim? Um recurso que facilita o homem sentar-se de maneira mais confortável, por exemplo. Se voltarmos à pré-história, através dos estudos antropológicos, nós vamos perceber que o homem já se valia da arte, no sentido de se valer da técnica. O homem não tem garras para caçar e ele criou uma lança. O homem ele não tem recursos para se manter ou manter a sua temperatura. Ele criou a roupa, a capa para se proteger do frio. Ele não tem como se proteger do frio. Ele conseguiu, através da fricção das pedras, fazer o fogo vir a ser. São recursos técnicos. E se a arte é técnica, o homem, desde a pré-história, já se valia da arte. Inclusive também existiam as pinturas rupestres, em que serviam tanto para o serviço religioso como para o homem se expressar. Mas nós vamos nos ater mais no sentido contemporâneo do termo arte. E vamos começar com o filósofo espanhol José Ortega y Gasset. O que fala Gasset? Ele fala que a arte é o meio em que o homem expressa a si mesmo o que não consegue fazer com outras formas. Há outras maneiras de o ser humano se expressar, porém só a arte permite que o ser humano extraia da sua interioridade as suas ideias, ou revele a sua interioridade através da manifestação artística. É comum, por exemplo, na arte, ideias que aparentemente, ou num primeiro momento, elas não são claras. O que significa? Que o artista ele extraiu da sua interioridade toda a sua subjetividade, toda a sua forma, a sua maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Ortega acerta quando afirma que a arte é esse recurso que permite ao homem expressar a si mesmo o que ele não consegue fazer com outras fórmulas, com outros recursos. O homem é um ser subjetivo, ele não só é objetivo. Quando nós falamos que o homem é um ser objetivo, nós estamos falando que o homem é um ser prático, de soluções práticas, de ideias práticas, de comunicação prática, lógica. Mas não é só a logicidade, não é só a praticidade o que define o ser humano. O ser humano tem esses dois polos, o objetivo e o subjetivo. A arte é o único veículo que consegue, que proporciona ao homem a externalizar aquilo que lhe é subjetivo. Por exemplo, quando há uma guerra e queremos saber os seus efeitos no ambiente em que ela se instala, nós vamos a um telejornal, nós vamos ler um jornal físico ou virtual para saber o que aconteceu, para ler ou ouvir as manifestações das pessoas que foram afrontadas pela guerra.
e quando lemos em um jornal ou assistimos um telejornal, a linguagem é sempre formal, objetiva, literal. Os Estados Unidos invadiram a capital do Iraque, Bagdá. E nessa invasão morreram um número X de pessoas. Percebam que essa é uma linguagem formal, objetiva, literal. Quando Goya quis relatar a sensação que os espanhóis tinham com a invasão de Napoleão à Espanha, ele desenhou, pintou o Colosso, um gigante monstruoso. E esse gigante, ele era tão grande que tudo ao seu redor ficava minúsculo, inclusive a cavalaria espanhola que fugia desse gigante. O que Goya tentou retratar? A sensação de pequenez do espanhol diante da força e da maldade de Napoleão e o seu exército. Ele revelou o medo dos espanhóis, o assombro dos espanhóis diante da força napoleônica. Também, quando testemunhamos a pintura Guernica de Picasso, nós vamos ver a maneira que Pablo Picasso interpretou a angústia dos habitantes de Guernica. Guernica era uma cidade espanhola que resistiu ao governo do general Franco. E o general Franco, sendo aliado de Hitler, pediu reforço às forças nazistas. E essas forças invadiram o espaço aéreo de Guernica jogando bombas. E quando vemos a pintura de Picasso, vemos seres angustiados. Nós vemos a angústia retratada na pintura de Picasso. Ou seja, começamos a sentir, a imaginar o que a guerra provoca naqueles que são por elas atingidos. A arte tem essa força de transmitir os sentimentos mais profundos do artista e fazer aquele que se apropria da arte também senti-las. Há uma outra pintura muito famosa de Edvard Munch, O Grito. Mostra um ser assustado com a realidade, angustiado com a realidade, que emite um grito. E o desenho, ele revela um desespero, uma angústia profunda. Edvard Munch, ele talvez retratou-se a si mesmo, o seu sentido de impotência diante da realidade. Ou talvez retratou uma outra pessoa. Mas assim, o que é mais interessante é que a sua arte consegue externalizar a sensação de angústia que sentimos diante do vazio existencial, diante da angústia existencial, que não conseguimos quando usamos uma linguagem literal, concreta, objetiva. Então a arte libera essas sensações subjetivas e consegue revelá-las, externá-las. Há uma famosa música entre os punks, de uma também famosa banda chamada Inocentes. A música chama-se Faminto. Clemente, o autor da música, ele vocifera: eu como poesia, alegria, prazer e alegria, comi o rádio, o telefone e a TV, não há nada que eu não possa mastigar, não há nada que eu não possa devorar. Essa música, ela se aproxima da pintura de Edvard Munch, ou seja, ela revela uma angústia do cantor ou do compositor da música. Numa linguagem formal, numa linguagem objetiva, seria difícil o Clemente externalizar essa sensação de vazio, de insatisfação. Eu como poesia, alegria, estou
buscando me saciar com alguma coisa, saciar a minha alma, e nada me satisfaz. A arte tem essa qualidade. Com a arte, o homem consegue expressar-se a si mesmo, coisa que ele não conseguiria com outras formas. É muito interessante essa definição de Ortega y Gasset sobre a arte. Mas a arte também, ela nos apresenta o sublime. O ser humano é um ser estético. Sendo um ser estético, ele tem noção do belo, do harmônico e do sublime, do ideal. E como é que ele vai procurar aproximar-se do ideal, do sublime, do belo? Ele vai procurar com a arte. Seja através da pintura, arte pictórica, seja através da dança, seja através de qualquer forma artística. É muito comum um homem que tem, como nós temos esse ideal estético, nós somos seres estéticos por natureza, é muito comum a procura do belo através da arte. E é comum a experiência estética, ou seja, quando o artista consegue alcançar um grau tão sublime com a arte que o faz transcender e que faz as pessoas que se apropriam dessa arte também transcender. Tanto o artista que cria uma arte sublime, como alguém que visualiza, que ouve, que se apropria da arte, o espectador, tanto um como o outro podem alcançar a experiência estética através da criação e através da recepção da arte. Mozart, certamente com a Sinfonia número 21, alcançou essa experiência estética, criou uma melodia maravilhosa. Vivaldi com as 4 estações, Beethoven com o Lullaby, alcançaram experiências estéticas, o sublime, o belo e o ideal da música. E também aquele que experimenta a arte, que se apropria dela, que recebe ela, pode alcançar essa experiência estética na recepção. Se você for a um espaço onde há uma sinfonia de Mozart, é fácil você perceber pessoas transcendendo ao ouvir as composições de Mozart, ou de Beethoven, ou de Vivaldi. Ou, por exemplo, num concerto de rock, ou de samba, por exemplo, em que a melodia, o texto é tão maravilhoso que aquele que ouve e canta junto com o artista consegue transcender, sair dessa realidade física ilimitada. Então a arte proporciona a experiência estética, experiência que leva tanto o artista como o que recebe a arte a vivenciar um pouco do belo, do ideal e do sublime. Mas se a arte ela proporciona o homem a expressar-se a si mesmo como nenhuma outra fórmula, ela também se faz resistência. O artista, com a sua arte, pode resistir ao que está estabelecido, ao que está imposto. O artista é aquele que recebe a arte. Nesse sentido de a arte como resistência, eu vou citar Belchior. Belchior se apropria do trecho de um poema de Olavo Bilac e faz um trocadilho com o poema. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo e tempo, e algum modo de dizer não, eu canto. Nesse sentido, a arte se faz resistência, ou seja, enquanto houver algum modo de dizer não, eu canto. Ou seja, quando eu digo não com a arte, eu me estabeleço como pessoa. E a arte se faz resistência. Há uma outra música, também do rock nacional, dos Titãs.
A gente não quer só poesia, a gente quer poesia, diversão e arte. Isso significa que o homem não se reduz ao que é prático, como na frase de Cristo, nem só de pão vive o homem. Mas o homem também quer poesia, porque o homem é um ser estético e necessita de espaços para se expressar e receber as expressões do sublime, do belo e do ideal. Se a arte é tudo isso, é uma maneira de você resistir, é uma maneira de você se expressar, é uma maneira de você desenvolver artifícios para melhorar a sua vida, como técnica, a arte é fundamental, a arte é necessária. E que a arte seja acolhida por você, estudante de filosofia. Saúde!